Não temas, crê somente. Foi a palavra de Jesus a Jairo. Jairo era um importante chefe de sinagoga, portanto, um homem de grande valia para a sua sociedade, um homem de grande poder aquisitivo. Acontece que a sua filha havia adoecido e ele foi buscar socorro em Jesus. Quando ele ainda buscava socorro em Jesus, chegam com a notícia da sua casa, dizendo que a menina já havia morrido. É nesse contexto que Jesus diz: não tenha medo, não. Não fique apavorado, somente creia em mim. Jesus foi para a casa de Jairo com Pedro, Tiago e João. Quando lá chegaram, havia um grande rebuliço, tal era o movimento dos que entravam e saíam. A menina já havia morrido. Houve grande tristeza. Ali havia choro, pranto. O ambiente era fúnebre. O ambiente era de luto. Nós vamos observar nessa história que não existe vida sem risco de morte. Não existe vida sem risco de caos. Era um homem tão importante, podia gastar dinheiro com a saúde da sua filha, podia gastar com médicos. No entanto, o caos ali chegou, a morte ali chegou. Todos que estamos vivos estamos suscetíveis a crises. Todos nós que estamos vivos estamos suscetíveis a caos. Todos nós que estamos vivos somos passíveis de grande sofrimento e até de morte. Não existe vida sem o risco de crise. Não existe vida sem risco de morte. Mas há uma boa notícia que podemos observar nesse texto. É que a morte não tem a palavra final. A crise não tem a palavra final. O caos não tem a palavra final. A palavra final é de Jesus. É por isso que ele diz a Jairo: não temas, somente creia em mim. Tenha confiança em mim. Não temos o que temer. Apesar de todos nós estarmos sujeitos a grandes crises, não temos o que temer. Porque a grande crise não tem sua palavra final. A palavra final vem de Jesus. Nós vamos observar também nessa história que Jesus é a fonte de vida. Quando ele entrou naquela casa, o caos estava instalado. A menina havia morrido. Mas ele toma a menina pela mão e diz: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. Quando a vida intervém, a morte tem que sair. Quando aquele que é a fonte de ordem, toda desordem tem que sumir. Quando aquele que é o Criador e chama à existência as coisas que não existem, o caos tem que entrar em ordem. O caos passa a ser algo organizado, ordenado. Quando Jesus diz: levanta, o combalido levanta. Quando ele diz: endireita, o torto fica endireitado. Quando ele diz: tenha vida, o morto vive. Jesus é a fonte de vida. Jesus é a ordem para o caos. Por isso, não temos o que temer. Somente nele confiar. Não existe vida sem risco de caos. Mas esta não é a última notícia. A última notícia é: o caos não tem sua palavra definitiva. A palavra definitiva é de Jesus. E nós vamos ver que Jesus é a fonte de vida. Quando ele chega, a morte tem que se dissipar. Às vezes, Jesus acalma a tempestade. E às vezes, ele nos acalma na tempestade.